todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, estamos prontas para mais um capítulo para leitura, né? Para nós darmos seguimentos ao nosso propósito. E hoje, então, nós estamos na leitura do capítulo de número 6, né? Do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui para fazer leitura, né? E estudarmos o que Lucas escreveu no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos fazer leitura de alguns versículos e vamos seguindo, né? Meditando neles. Vamos ler? Capítulo de número 6, versículo 1 diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. E o versículo de número 2 diz assim: por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos deveremos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, o capítulo de número 6, ele vai começar agora falando que, né, nós vimos nos outros capítulos que Pedro, ele sempre aproveitava as oportunidades para ministrar a palavra do Senhor. E as suas ministrações, o poder e a autoridade que o Espírito Santo usava Pedro, né, fazia com que a palavra, ela quebrantasse o coração dos ouvintes, com que ela penetrasse no coração dos ouvintes, e essa palavra os convencia ao arrependimento que Pedro pregava. Então, com isso, a igreja ela ia tendo um crescimento, né? Mais e mais discípulos eram acrescentados, mais e mais pessoas se convertiam ao evangelho. Então, agora a palavra do Senhor vai dizer, Lucas escreve no capítulo de número 6, que à medida que esse número de pessoas era acrescentado, à medida que a igreja crescia, agora começa, né, a surgir alguns murmúrios, alguns problemas. Porque a igreja era ensinada pelos apóstolos a atender às necessidades das viúvas e dos órfãos. E agora, aqui nesse capítulo, esse atendimento, ele está sendo posto à prova, né? Alguns judeus estão dizendo que uns estão sendo mais favorecidos que outros, que algumas viúvas estão sendo mais favorecidas que outras. O que acontece aqui é que existe 2 descendências judaicas. Existe judeus chamados helenistas, que são judeus nascidos em Israel. Esses judeus helenistas, eles falam, a sua língua é o grego, e eles leem, né, a palavra na versão grega. Eles leem, né, estudam os escritos, os manuscritos do evangelho, da palavra do Senhor, os escritos de Moisés. Eles leem esses escritos na linguagem grega. Mas existem também os judeus, né, chamados hebreus, que são judeus palestinos. Esses judeus, eles possuem a sua linguagem, a sua fala na língua aramaica, e a sua leitura da palavra do Senhor é na versão hebraica, né? Eles são judeus hebreus. Então, existem os judeus helenistas, nascidos em Israel, e existem os judeus hebreus, que são judeus palestinos, né? E os helenistas, eles estão reclamando, dizendo que as suas viúvas, as viúvas, né, dos judeus que têm a descendência helenística, eles são helenistas, as viúvas desses judeus, elas estão sendo prejudicadas quanto à distribuição dos alimentos, né? Eles estão acusando agora pessoas, né, os discípulos, a igreja, de não atender bem essas viúvas, que elas estão sendo menos favorecidas que as viúvas dos judeus hebreus.
Então agora se levantou na igreja uma murmuração, coisa muito comum do qual nós conhecemos nos dias de hoje. Essa murmuração, ela faz com que os discípulos agora não procurem os culpados. Pedro, João e os discípulos, eles não vão procurar quem é que está fazendo essa acepção, ou se é verdade que essas viúvas estão sendo menos favorecidas. Eles não vão buscar um culpado para esse problema. Eles vão sim procurar uma solução. É isso que nós temos que fazer. Quando há um problema, não cabe a nós julgar de quem é a culpa, por que isso aconteceu. Cabe a nós fazer algo, orar ao Senhor para que o Senhor nos dê direção de fazer com que esse problema seja solucionado. E é isso então que esses discípulos vão fazer. Eles vão procurar uma solução, eles vão abrir, diante de Deus uma oportunidade de eles solucionar esses problemas. Então, eles não querem saber se é verdade, se algumas viúvas estão sendo mesmo, se as viúvas dos judeus helenistas estão sendo menos favorecidas, se os judeus hebreus estão recebendo mais alimentos, se as viúvas dos judeus hebreus estão recebendo mais alimentos. Eles querem solucionar esse problema. Vamos acabar com essa murmuração. E o que eles fazem é dizer, às pessoas, à igreja, que eles devem se dedicar ao ensino, que está ficando complicado para eles devido ao crescimento da igreja, está ficando complicado eles atender toda a multidão com excelência, com total dedicação. Ou eles ensinam a palavra do Senhor, ou eles servem as mesas, ou eles atendem às necessidades. E o que eles vão dizer é o seguinte: então vamos fazer o seguinte, nós vamos eleger, a igreja vai eleger 7 homens, 7 homens para que eles sirvam às necessidades, para que eles conheçam as necessidades e atendam às necessidades desse povo. Então, tanto a palavra de Deus como a assistência às viúvas era considerada de importância, Todos os dois eram importantes, a palavra e a assistência às viúvas, porém não tinha como os discípulos atender as duas coisas com total dedicação. Então eles receberam um chamado do Senhor, O Senhor os confiou a eles o ministério da palavra, o ministério do ensino. Eles tinham uma missão diante do Senhor Jesus, que era de ensinar, de ministrar a palavra. E para que eles pudessem cumprir a sua missão com excelência, com dedicação, eles precisavam agora dividir o trabalho. Com isso, eles vão pedir que a igreja eleja 7 homens, e esses 7 homens, eles precisam ter alguns princípios sobre a sua vida. E eles precisam, lá no versículo de número 3, que nós lemos, esses princípios, então, eles estão apresentados. Primeiramente, Pedro vai dizer que esses homens, esses 7 homens que vão ser eleitos, essa é a primeira eleição dos diáconos, Nós vamos ver aqui a instituição dos primeiros diáconos. Esses 7 homens, eles vão ser eleitos para servir, para dar assistência, para cuidar da assistência aos necessitados. Então, esses 7 homens, mesmo que o serviço não seja para a palavra, mas eles precisam obter alguns princípios básicos para um homem de Deus, trabalhar na obra de Deus. E esses princípios, eles precisam já estar sobre a vida deles. Pedro vai dizer que é necessário que a igreja escolha 7 homens que já sejam, e não que venham a ser. Então, o primeiro princípio que Pedro diz ali no versículo de número 2 é o seguinte: versículo de número 3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, 7 homens do qual o comportamento deles seja exemplar, 7 homens de caráter. Então a igreja precisava
analisar essa qualidade nesses 7 homens. Precisava ser um homem de respeito, um homem que obtivesse caráter, do qual não tivesse sobre ele nenhum tipo de acusação, nada que o pudesse envergonhar diante dos demais, diante da igreja. Então, o primeiro princípio para que esses homens sejam levantados para o serviço do Senhor é o caráter, né? Um homem de respeito, um homem qualificado para a obra do Senhor. Segundo, ainda no versículo de número 3, cheio do Espírito Santo. Então, Pedro vai dizer que ele já precisa ser, né? Nós sabemos que no decorrer da nossa caminhada nós vamos buscando mais e mais o Senhor, só que esses irmãos já precisavam ser cheios do Espírito Santo, eles já precisavam conhecer a obra de poder que o Espírito Santo manifesta sobre a vida daquele que crê. Então, a segunda exigência, o segundo princípio que os discípulos exigem para levantar esses homens à obra é serem cheios de poder, cheios do Espírito Santo. E o terceiro é homens cheios de sabedoria. Então, homens que conhecem a palavra, que conhecem o poder excelente de Deus, a sabedoria do Senhor. Então, homens cheios de sabedoria. Então, as 3 exigências dos discípulos para que a igreja levante homens para trabalhar nesse serviço primeiro, que esses homens sejam homens de respeito. Segundo, que esses homens sejam homens cheios do Espírito Santo. Terceiro, que esses homens sejam cheios de sabedoria. Então a igreja agora vai escolher. E eles escolhem 7 homens que estão ali citados no versículo de número 5, mas a Bíblia, Lucas dá uma ênfase, dá um destaque para Estevão. E vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão, então, se destacava, pela sua fé, se destacavam por ser um homem cheio do Espírito Santo. Esses homens, então, eles vão atender, os princípios que os discípulos colocaram, vão ser homens dotados de caráter, dotados de poder, da presença do Espírito e dotados de sabedoria. É necessário que hoje, esses princípios eles sejam mantidos, que a igreja conheça os princípios ditados por Deus lá no início, para que nós possamos levantar homens de Deus que trabalhem com dedicação na obra de Deus. Porque quando nós levantamos homens, obreiros, mulheres de Deus para o serviço do Senhor, nós temos certeza que esse Espírito, o Espírito Santo sobre a vida deste homem e desta mulher vai sustentar eles e ela sobre todo o decorrer da caminhada, Vai sustentar na luta, vai sustentar na adversidade, O Espírito de Deus, a presença do Senhor e esse chamado do Senhor, o Senhor se responsabiliza sobre a vida desses que ele escolhe. Então, a necessidade de eles já possuírem, esses requisitos e não primeiro ser escolhidos e levantados para depois obterem esses princípios. A Bíblia vai dizer que os discípulos dizem: nós vamos impor a mão sobre eles para que eles recebam, sobre a vida deles esse ministério. Então, Pedro não diz, os discípulos não dizem que vão impor as mãos sobre esses homens para que eles recebam, então, o Espírito Santo. Mas eles já precisavam possuir esse poder sobre a vida deles, e então eles imporiam as mãos sobre esses homens para que eles recebessem, o chamado e a graça desse ministério. Então, enquanto eles se dedicam a esse ministério, enquanto esses 7 homens, eles se dedicam ao ministério da assistência, enquanto eles se dedicam ao servir, ao conhecer as necessidades da igreja, das viúvas, e os apóstolos, então, eles teriam mais tempo para se dedicar àquilo que o Senhor confiou sobre a vida deles. Todos os escolhidos, esses 7 homens citados, eles são de descendência grega, eles são judeus helenistas,
porque, né, na sabedoria da igreja, eles já escolheram os irmãos que estavam da onde essa murmuração partiu, né, para que não estivesse favorecendo ninguém. Então, esses homens, eles são instituídos, são os primeiros diáconos, né, da igreja primitiva, que vão agora ser separados para o ministério da assistência, para o servir a igreja, né? Para que então os discípulos eles consigam se dedicar com maior ênfase na palavra e no ensino, né? Que eles precisavam ter com a igreja. Lá no versículo de número 8, diz que Estevão, que era um homem cheio da graça e do poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Então, Estevão vai se destacando pela graça de Deus sobre a vida dele, e milagres são manifestos através da vida de Estevão. E esses milagres, uma vez mais, vai ser notório, né? Mais uma vez vai chamar a atenção das lideranças, mais uma vez vai chamar a atenção daqueles que estão perseguindo a igreja, e Estevão vai ser levado preso, não que eles tenham nada a acusar, porque o primeiro princípio estava sobre a vida de Estevão, né? Ele era um homem respeitado, ele era um homem de caráter. Não achando nada que pudesse acusar, então eles vão convocar homens para que deem um testemunho falso a respeito da vida de Estevão, e eles vão levantar uma calúnia, né? O versículo de número 11 vai dizer que as lideranças convencem alguns homens a mentir a respeito de Estevão, dizendo que o que ele está praticando vai contra os princípios ensinados por Moisés, porque a lei de Moisés, né, era o que eles tinham de mais importante, né? Eles defendiam a lei de Moisés, então agora essas lideranças elas vão contratar, né, convencerem alguns homens a testemunhar falsamente a respeito daquilo que Estevão está realizando. E essas testemunhas então vão diante das lideranças, e o que eles falam é o seguinte, versículo de número 13: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos ele dizer que Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então, eles vêm testemunhando falsamente contra aquilo que Estevão está fazendo. Eles vêm com mentiras, com calúnias a respeito daquilo que Estevão está realizando, né? Mas nós sabemos que Deus é infinitamente responsável por aqueles que ele chama, e essa defesa, né? Essa falsidade levantada contra a vida de Estevão se dá por conta de eles guardarem no seu coração a lei, né? Eles defendem a lei e eles sabem que o ensino da lei no templo, né? E ele é de suma importância. Então eles vão levantar esta calúnia contra a vida daquele que foi separado há pouco tempo para o ministério, né? Foi separado há pouco tempo, recebeu a imposição de mão para ser um obreiro da casa do Senhor. Então, neste momento, nesse capítulo, nós aprendemos que é necessário ter alguns requisitos, né? Pedro, ele ensina a sua igreja agora a se dedicar ao ministério em que o Senhor nos chama. Conhecer a nossa vocação é importante, nos achegar a Deus e ouvir de Deus qual é o ministério que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos chamou, qual é a nossa vocação na obra de Deus. A Bíblia vai dizer que uns são chamados para o ensino, outros são chamados para assistência, né? Uns são chamados para ser pastores, uns chamados para apóstolos. A Bíblia vai dizer que cada um é chamado, convocado, né, para uma vocação. E essa vocação ela deve ser realizada com excelência, né, com muito temor e tremor. E é isso que os discípulos estão ensinando. Nós precisamos cumprir a missão que o Senhor
colocou nas nossas mãos, que é o ensino e o ministério da palavra. Essa imposição de mão que Pedro ministra sobre a vida desses diáconos, desses 7 homens, está confirmando, né, o que Deus falou para Moisés, o que Deus falou quando levantou, né, quando escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. Lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 18, Moisés recebe uma ordem, né, diretamente do Senhor. Moisés ouve de Deus que ele precisa separar Josué e impor as mãos sobre ele para que ele realize, né, continue a obra que Moisés estava realizando. Então, a Bíblia ela vem sempre se confirmando, né? Agora os apóstolos eles vão impor também as mãos, né, nessa escolha desses diáconos. E vai encerrar então esse capítulo. Ele é pequeno, ele tem apenas 15 versículos, né? Ele tem apenas 15 versículos, mas um ensino muito profundo, né? Conhecer o ministério para o qual o Senhor nos vocaciona, né? Conhecer o nosso chamado para que nós possamos nos dedicar a Ele com excelência. Então, esse capítulo vai ensinar com a prisão, né, de Estevão. Esse capítulo se encerra com Estevão sendo acusado falsamente, sendo preso por uma calúnia, né, por uma falsa acusação, mas a graça de Deus que estava sobre a vida dele é manifesta. Eles o acusavam de falar contra Deus, mas Deus se manifesta no rosto de Estevão, e o versículo de número 15 vai dizer que todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram o rosto dele, que parecia como o rosto de um anjo. A presença do Senhor manifesta sobre a vida de Estevão e a importância de ser realmente separado por Deus, né? Vocacionado por Deus para cumprir esse chamado, né? A igreja havia escolhido Estevão porque ele possuía os princípios para ser um diácono, né? Para ser um ministro de Deus. A igreja escolheu, mas a escolha já tinha sido feita por Deus, né? A igreja apenas confirmou aquilo que Deus já tinha escolhido e separado. E essa escolha, né, apesar da falsa calúnia levantada sobre a vida de Estevão, homens dizendo que ele falava contra Deus, agora o próprio conselho vai ver no rosto de Estevão brilhar a luz daquele que chamou ele para esse ministério. Então, que nós possamos, através deste capítulo, buscar o Senhor e compreender que nós precisamos nos dedicar sim, nós não podemos fazer todas as coisas. Ou eu me dedico ao ministério da palavra, ou eu me dedico para o ministério da oração, para o ministério da cura, para o ministério do louvor. Eu preciso entender o que Deus quer sobre a minha vida, o que Deus quer, qual é o chamado de Deus sobre a minha vida, para que eu possa fazer assim como os discípulos, né, que se dedicaram ao ministério da oração e do ensino da palavra, que nós possamos compreender e ouvir de Deus qual é o nosso chamado e cumprir com temor e tremor, com excelência, nos dedicar a esse ministério, para que o Senhor seja visto no nosso rosto, assim como ele foi visto no rosto de Estevão. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Traz línguas de fogo, batiza